Olá, meu nome é Gia Dias e eu vou apresentar para vocês o trabalho sobre tipos abstratos de dados, da disciplina de Projeto e Implementação de Linguagens de Programação, ministrado pelo professor Eduardo Pivet, do curso de mestrado da Universidade Federal de Santa Maria. Nessa apresentação, basicamente, irei falar um pouco sobre o conceito de abstração, faremos a introdução a tipos abstratos de dados, falaremos também sobre níveis de abstração, questões de projetos e o uso de linguagens em linguagens de programação. Bom, uma abstração é uma visão ou representação de uma entidade que inclui apenas os atributos mais significativos. No caso de um modo geral, a abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Sendo que o principal objetivo da abstração é ser uma grande arma contra a complexidade. Nas linguagens de programação modernas, elas fornecem algum tipo de dado elementar e várias maneiras de definir novos tipos a partir deles. Elas também permitem que a construção de dados agregados seja nomeada como um novo tipo. Através da atribuição de um nome a essa estrutura é possível declarar quantas variáveis desse tipo forem necessários, através de simples declarações. E a habilidade de atribuir um nome de tipo a uma estrutura de dados definida pelo usuário, no caso, é somente o primeiro passo em direção ao suporte aos tipos abstratos de dados. E as vantagens da introdução de novos tipos em uma linguagem são a classificação e a proteção. Assim, é permitido que os dados sejam organizados como uma coleção de grupos distintos e protegidos contra manipulações indesejáveis através de duas propriedades, que no caso são a especificação exata de quais as operações são permitidas com o novo tipo e esconder a representação concreta do novo tipo das unidades que usam esse tipo. No caso dessas duas propriedades, somente a primeira é alcançada através de um tipo definido pelo usuário. No caso, para fornecer a proteção, um novo tipo deve ser definido para satisfazer as propriedades. Mais precisamente, é necessário um construtor para definir esses tipos abstratos de dados. E um tipo abstrato de dados é um novo tipo para o qual é possível definir as operações a serem usadas para a manipulação de instâncias, enquanto a estrutura de dado que implementa o tipo é escondida dos usuários. Alguns exemplos de linguagens que possuem tipos abstratos de dados são o C++, o Java, o C#, entre outros. Os dois tipos fundamentais de abstração nas linguagens de programação contemporâneas são a abstração de processos e a abstração de dados, onde o conceito da abstração está entre os mais antigos no projeto de linguagens de programação. No caso, todos os subprogramas são abstrações de processo, porque fornecem uma maneira pela qual um programa especifica um processo, sem fornecer os detalhes de como ele é realizado, né? Ou seja, ocultando os detalhes da implementação. Por exemplo, quando um programa precisar ordenar um vetor de objetos de dados numéricos de algum tipo, ele normalmente usa um subprograma para o processo de ordenação, podendo esse subprograma ser chamado em outro lugar, permitindo assim o seu reuso. E já a abstração de dados possuem tipos de dados abstratos, o encapsulamento, ocultamento de informações, dos quais veremos no decorrer do trabalho. O conceito de tipos abstratos de dados vem do princípio mais geral de esconder a informação. Um trecho de programa implementando um tipo de abstrato de dados é um exemplo de modo que esconde a informação. Tipos abstratos de dados escondem detalhes de representação e direcionam o acesso aos objetos abstratos por meio de procedimentos. A representação, no caso, está protegida contra qualquer tentativa de manipulá-la diretamente. Uma troca da implementação de um tipo abstrato de dado fica confinada ao trecho de programa que descreve a implementação e não afeta o resto do programa. Pode-se dizer, então, que os tipos abstratos de dados encapsulam tanto a representação interna dos tipos, como as operações concretas em unidades especiais de programação. Abstraída qualquer linguagem de programação, um tipo de abstrato de dado pode ser visto como um modelo matemático que encapsula um modelo de dados e um conjunto de procedimentos que atuam com exclusividade sobre os dados encapsulados. Em nível de abstração mais baixo, associado à implementação, esses procedimentos são implementados por subprogramas denominados operações, métodos ou serviços, ou seja, sintaticamente um tipo de dados abstrato é um invólucro que inclui apenas a representação de dados de um tipo de dado específico
e os subprogramas que fornecem as operações para esse tipo. Por meio de controle de acesso, detalhes desnecessários do tipo podem ser ocultados de unidades externas ao invólucro que o usam. Qualquer processamento a ser realizado sobre os dados encapsulados em um TAD só poderá ser executada por intermédio dos procedimentos definidos no modelo matemático do TAD, sendo essa restrição a característica operacional mais útil dessa estrutura. Nesses casos, um programa baseado em TAD deverá conter algoritmos e estrutura de dados que implementem, em termos da linguagem de programação adotada, os procedimentos e os modelos de dados dos tipos abstratos de dados utilizados pelo programa. Assim, a implementação de cada tipo abstrato de dado pode ocupar porções bem definidas do programa, uma para a definição das estruturas de dados e outra para a definição do conjunto de algoritmos. Nessas condições, qualquer alteração realizada na estrutura de um dado do tipo abstrato de dados não afetarão as partes do programa que utilizam o STAD. Uma das motivações para a abstração de dados, como falado anteriormente, é similar à motivação para a abstração do processo. É uma arma contra a complexidade, uma forma de tornar programas grandes ou complicados mais gerenciáveis. No caso da programação orientada a objetos, é uma melhoria do uso de abstração de dados em desenvolvimento de software. E as abstrações de dados é um de seus componentes mais importantes. Níveis de abstração. O nível conceitual, ele trata dos objetos do mundo real, do problema e de suas respectivas operações. O nível de design faz o detalhamento gradativo dos objetos e de suas operações. Já o nível de implementação trata dos objetos como representações na linguagem de programação e as operações manipulam essas representações. Vamos usar como exemplo uma coleção de atividades, como inserir, suprimir, consultar, encapsulada junto com uma estrutura passiva, como um dicionário, que pode ser considerado um tipo abstrato de dado. Definindo dessa forma, no caso o TAD dicionário, fica representado com um nível de abstração mais alto, no caso o nível conceitual. E um nível de abstração mais baixo, denominado nível de design, a estrutura passiva deve ser representada por um modelo de dados, por exemplo, uma sequência, uma árvore binária de busca. E as operações devem ser especificadas através de procedimentos cuja representação não dependa de uma linguagem de programação. E um nível de abstração ainda mais baixo, denominado nível de implementação, deve se tornar como base o design do TAD e estabelecer representações concretas para os elementos de sua estrutura em termos de uma linguagem de programação específica. Questões de projeto para o TAD. Começando pelo encapsulamento, que consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto, onde o TAD provê um mecanismo de encapsulamento de um tipo de dado, na qual separamos a especificação de sua implementação, ou seja, faz com que os detalhes internos do funcionamento dos métodos de uma classe permaneçam ocultos para os objetos, que por conta disso o conhecimento a respeito da implementação interna da classe é desnecessário do ponto de vista do objeto, uma vez que isso passa a ser responsabilidade dos métodos internos da classe. Outras questões de projeto, além do encapsulamento, incluem as operações comuns, que verificam se as espécies de tipos que podem ser abstratas devem ser restritas ou não. Restringi-las podem ter algumas vantagens, em especial se somente ponteiros puderem ser abstratos. Uma grande quantidade de recompilação poderá ser evitada no processo de desenvolvimento de software. Por outro lado, alguns consideram isso uma grave restrição por causa de suas desvantagens. Outra questão de projeto é se os tipos de dados abstratos podem ser parametrizados. Por exemplo, se uma linguagem suportá-los parametrizar, será possível projetar um tipo de dado abstrato para filas que poderiam armazenar elementos de qualquer tipo escalar. E finalmente, a questão de quais controles de acesso são oferecidos e com esses controles são especificados. Exemplos de linguagem. O TAD em ADA. ADA fornece uma construção de encapsulamento que pode ser usada para definir um tipo de dados abstrato único, incluindo a habilidade de ocultar sua representação. ADA foi uma das primeiras linguagens a oferecer suporte completo para o tipo de dados abstrato único.
As funções de encapsulamento em ADA são chamadas de pacotes, que podem ter duas partes, chamadas de pacote de especificação, que no caso é a que fornece a interface do encapsulamento, e o pacote de corpo, que fornece a implementação da maioria das entidades nomeadas no pacote de especificação associado ou de todas elas. Nem todos os pacotes têm a parte do corpo. Os que encapsulam apenas tipos constantes não têm a precisão de um corpo. A palavra reservada a body em um cabeçalho de pacote identifica como de corpo. Existem duas abordagens para ocultar a representação dos clientes no pacote de especificação. Uma é incluir duas seções no pacote de especificação, uma na qual as entidades são visíveis aos clientes e a outra que oculta seus conteúdos. Para um tipo de dado abstrato, uma declaração aparece na parte visível da especificação, fornecendo apenas o nome do tipo e a informação de que sua representação é oculta. A representação aparece em uma parte da especificação chamada de privada, introduzida pela palavra reservada private. A segunda maneira de ocultar a representação é definir um tipo de dados abstrato como um ponteiro e fornecer a definição da estrutura apontada no pacote de corpo, cujo conteúdo inteiro é oculto para os clientes. Porém, existem dificuldades inerentes em lidar com ponteiros e também a comparação entre dois objetos será feita através desses ponteiros, pode não produzir resultados esperados, pois os ponteiros são comparados em vez dos objetos para os quais eles apontam. O TAD em C++, C++ foi criado com a adição de recursos à linguagem C, onde as primeiras adições importantes foram as que suportam a programação orientada a objeto. Como um dos componentes primários da programação orientada a objetos são os tipos de dados abstratos, C++, obviamente, deve suportá-los, né? Enquanto o ADA fornece um encapsulamento que pode ser usado para simular tipos de dados abstratos, C++ fornece duas condições bastante similares uma à outra. A classe, a class, né, no caso, que geralmente é private, que sempre é private, e a estrutura, a struct, que é pública, que suporta mais diretamente os tipos de dados abstratos. Os dados definidos em uma classe C++ são chamados de membros de dados. As funções definidas em uma classe são chamadas de funções membro. O conceito de membros de dados é o atributo do objeto, e os membros de dados podem ser de qualquer tipo válido definido, com exceção do próprio tipo da classe que está sendo estipulado, já que está incompleto. É possível, no entanto, empregar ponteiros ou referência ao tipo. No caso, uma função membro pode ser definida de duas maneiras. A definição completa pode aparecer na classe ou apenas no cabeçalho. Quando tanto o cabeçalho quanto o corpo de uma função membro aparecem na definição da classe, a função é implicitamente internalizada. Isso significa que seu código é colocado no código do chamador, em vez de requerer o processo usual de chamada e retorno. Se apenas o cabeçalho de uma função membro aparece na definição da classe, sua definição completa aparece fora da classe e é compilada separadamente. A razão para permitir que as funções membros sejam internalizadas era economizar tempo em aplicações em tempo real, nas quais a eficiência em tempo de execução é de fundamental importância. A desvantagem, no caso de internalizar funções membro, é que isso polui a interface da definição da classe, resultando numa redução de legibilidade. O principal mecanismo para o ocultamento da informação em C++ é colocá-lo em uma classe e torná-los privados. Somente é possível acessar os dados ou funções privados dentro da classe. Ao contrário, os dados ou funções públicas são acessíveis do exterior da classe. Três especificadores de acesso diferentes são utilizados para controlar o acesso aos membros da classe. São eles o public, o private e o protected. Nas definições de classe, utiliza-se o seguinte formato geral. Citamos primeiro as funções membros públicas, seguido pelos membros protegido e privado. O C++ possui construtores e destrutores, né? No caso, o construtor é uma função membro ou método usado para construir um objeto de uma dada classe e é chamado automaticamente quando o objeto é instanciado. Os construtores são importantes para manter a consistência interna do objeto.
O consultor deve garantir que o objeto recém-criado seja consistente. O destrutor, analogamente, é um método chamado automaticamente quando o objeto é destruído. O TAD em Java, o suporte de Java para tipos de dados abstratos é similar ao de C++. Existem, no entanto, algumas diferenças importantes. Todos os tipos de dados definidos pelo usuário em Java são classes. No caso, Java não inclui structs. E todos os objetos são alocados do monte e acessados por meio de variáveis de referência. Outra diferença é que os métodos em Java devem ser definidos completamente em uma classe. Um corpo de método deve aparecer com seu cabeçalho de método correspondente. Logo, um tipo de dados abstrato é declarado e definido em uma única unidade sintática. As definições são ocultas dos clientes, tornando-as privadas. Em vez de ter cláusulas privadas e públicas em suas definições de classe, em Java os modificadores de acesso podem ser anexados às definições de métodos e de variáveis. O TAD em C# é baseado tanto em C++ quanto em Java e inclui algumas construções novas. Ele usa modificadores de acesso Private, Public e Protect, exatamente como eles são usados no Java. Entretanto, inclui também dois modificadores que Java não tem, o Internal e o Protect Internal. Assim como em Java, todas as instâncias de classe em C# são dinâmicas do monte, construtores padrão, que fornece valores iniciais para dados de instância. São pré-definidos para todas as classes. Como C# usa coleção de lixo para a maioria dos seus objetos, os editores são raramente usados. Apesar dos princípios de tipos de dados abstratos digitarem que membros de dados de objetos sejam ocultos dos clientes, surge muitas situações nas quais eles devem acessar esses membros. A solução comum é fornecer métodos de acesso, no caso leitores, escritores, getters e setters, que permitem aos clientes acessar indiretamente os dados chamados ocultos. E no caso das razões pelas quais os métodos de acesso são melhores, é que o acesso apenas de leitura pode ser fornecido, tendo um método, no caso se tiver um método de leitura, mas nenhum método de escrita correspondente. Restrições podem ser incluídas nos escritores, por exemplo, se o valor de dado deve ser restrito de forma a estar em uma determinada faixa, o escritor pode garantir isso. A implementação real do membro de dados pode ser modificada sem afetar os clientes se os leitores e escritores forem a única forma de acesso. Tipo de dados abstratos parametrizados. Em ADA, simplesmente adicione-se generic type case private antes da declaração do pacote. Para cada instância, por exemplo, float, integer, o compilador cria um código correspondente. Em C++, adiciona-se template class antes da declaração da classe. Similarmente ao ADA, várias instâncias do código da classe são criadas em tempo de compilação para cada tipo utilizado. No Java.5, eles suportam a forma de tipos de dados abstratos parametrizados, na qual os parâmetros genéricos devem ser classes. Os tipos genéricos mais comuns são de coleção, como o linked list e ArrayList. No caso, antes do Java.5, a coleções aceitavam qualquer tipo e não era possível definir o tipo dos elementos. No C# 2005, como no Java, a primeira versão do C# definia classes de coleção que armazenavam objetos de qualquer classe. Eles eram ArrayList, Stack e Queue, que tinham os mesmos problemas que as classes de coleção de Java antes da versão 5.0. As classes genéricas foram adicionadas em C# em sua versão 2005. No caso, as coleções genéricas pré-definidas são o Array, List, Stack, Queue e Dictionary. Como em Java, essas classes eliminam os problemas de permitir tipos mistos em coleções e requerer conversões quando os objetos são removidos das coleções. Aqui temos um exemplo em C de um tipo abstrato de dado ponto. Temos a etapa 1, que é a definição conceitual, onde o ponto no plano cartesiano está associado a um par ordenado, onde o primeiro e o segundo elemento denotam respectivamente a abscissa e a ordenada.
Aí, no caso, imaginamos de que forma podemos armazenar esse ponto. No caso, criamos a struct ponto gravando as duas coordenadas, no caso, recebidas por x e y. Já passamos para a definição das operações. Seria o que eu posso fazer com um ponto. No caso, eu posso criar um ponto, medir a distância do ponto, verificar o quadrante a qual pertence um ponto, e assim a gente define os seus métodos. Na etapa 3, implementação e utilização, consideramos a linguagem C, onde podemos implementar um TAD separando a interface da implementação. No caso, a interface é um arquivo .h que contém os cabeçalhos ou protótipos das operações que atuam sobre o TAD. E a implementação é um arquivo .c que implementa as operações descritas no arquivo .h. E a utilização de um TAD não exigirá necessariamente acesso ao código do arquivo .c, mas sim do arquivo .h. Então, resumindo, o conceito de tipos de dados abstratos e seu uso em projetos de programas foi um marco no desenvolvimento da programação. Apesar do conceito ser relativamente simples, seu uso não se tornou conveniente e seguro até que as linguagens foram projetadas para suportá-lo. Os dois recursos principais dos tipos de dados abstratos são o empacotamento de objetos de dados com suas operações associadas e o ocultamento de informações. Uma linguagem pode suportar tipos de dados abstratos ou simulá-los como encapsulamentos mais gerais. ADA fornece encapsulamentos chamados pacotes, que podem ser usados para simular tipos de dados abstratos, onde os pacotes normalmente têm duas partes: uma especificação, que representa a interface cliente, e um corpo, que fornece a implementação de um tipo de dados abstrato. As representações de tipos de dados podem aparecer no pacote de especificação, mas serem ocultas de clientes ao colocá-las na cláusula privada do pacote. O tipo abstrato provavelmente dito é definido como privado na parte pública do pacote de especificação. Tipos privados têm operações pré-definidas para atribuição e comparação para igualdade e desigualdade. A abstração de dados em C++ é fornecida pelas classes. As classes são tipos e as instâncias podem ser dinâmicas da pilha ou do monte. Uma função membro, método no caso, pode ter sua definição completa aparecendo na classe ou apenas o protocolo dado na classe e a definição colocada em outro arquivo, que pode ser compilado separadamente. Classes em C++ têm 3 cláusulas, cada uma prefixada como um modificador de acesso: private, public ou protect. Tanto construtores quanto destrutores podem ser dados em definições de classe. A abstração de dados em Java são similares às de C++, exceto que todos os objetos em Java são alocados no monte e acessados por meio de variáveis de referência. Além disso, todos os objetos são coletados quando viram lixo. E em vez de ter modificadores de acesso anexados às cláusulas, em Java os modificadores aparecem em declarações individuais. Já C# suporta tipos de dados abstratos tanto como classes quanto como estruturas. Suas estruturas são tipos de valores e não suportam herança. De modo contrário, as classes C# são similares àquelas do Java. ADA, C++, Java, C#, Java a partir da versão 5.0 e C# da 2005, permite que seus tipos de dados abstratos sejam parametrizados. ADA por meio de seus pacotes genéricos, C++ por suas classes template e Java e C# com suas classes de coleção. Bom, as referências bibliográficas usadas nesse trabalho foi a nona edição do livro do Roberto Sebesta. Bom, encerro por aqui minha apresentação e em caso de dúvidas, encaminhe seu e-mail para jean82@gmail.com. Para terminar o vídeo com esse barulho de uma
uma moto cruzando aqui. Agradeço a atenção de vocês e até mais.